Vem pra cá, Clóvis, 13h42, é hora do Balanço Saúde. Solta a vinheta! E nós vamos falar das varizes, uma doença que afeta muitos brasileiros e que, além de dor, causa um enorme desconforto, principalmente nas mulheres, e você vai entender tudinho com a Maíra Guedes. Elas aparecem de forma discreta, como vasinhos finos e avermelhados. Muitas vezes passam até despercebidas. Em outros casos, são mais salientes. Mudam de formato e ficam arroxeadas. Independentemente do estágio, as varizes merecem atenção. Varizes são veias dilatadas, tortuosas, que não estão exercendo mais a função normal que precisam fazer nas nossas pernas. Quais são as funções normais? É importante que as veias das nossas pernas, elas retornem com o sangue para o coração. Então, as nossas veias, elas têm válvulas para que, diante da gravidade, elas não retornem ao tornozelo. Então, as nossas válvulas, muitas vezes, nas varizes, elas estão doentes, estão danificadas, fazendo com que o sangue volte para o tornozelo e não voltando para o coração como deveria. As varizes são mais comuns do que se imagina. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgias Vasculares, 45% das mulheres e 30% dos homens acima de 30 anos têm varizes no Brasil. A cirurgiã vascular explica que as varizes não se manifestam apenas na estética. Elas trazem sintomas que servem de alerta. Dor nas pernas, inchaço, aparecimento de vasinhos, de veias dilatadas, que a gente vê que não são veias retinhas, que são diferentes do que o habitual. A médica também explica que existem diferentes tratamentos para as varizes. O tratamento modernizou bastante hoje em dia. A gente tem vários recursos e aí vai depender muito da avaliação, o grau de varizes de cada paciente. Tratamento bastante individualizado. Desde casos mais leves, a gente consegue fazer tratamentos ambulatoriais. Muitas vezes o paciente não tem alguma gravidade, apenas um incômodo estético, muito comum nas mulheres. A gente consegue fazer tratamentos ambulatoriais e alguns casos requerem cirurgia. Você sabe, quando a gente fala de saúde, a gente traz aqui no estúdio do Balanço para falar um pouco sobre varizes. Vamos receber o Dr. Gustavo Paludeto, cirurgião vascular. É isso, doutor? É isso. Muito obrigado. Acertei seu nome. Acertou, meu Boa nome. tarde. Graças a Deus. Doutor, nós vimos aí. Para muita gente, eu vou começar logo com uma pergunta, talvez, que para muitos homens talvez desmistifiquem uma coisa ou outra. Varize é um problema só feminino? Os homens também sofrem com isso? Tem homem que diz que tem homem que diz que é frescura. O que é isso, doutor? Todos têm, né? A varize, na verdade, é uma disfunção das veias do nosso corpo, principalmente acontece no membro inferior e agride, né, tanto o homem quanto as mulheres. As mulheres são mais afetadas pelas varizes por conta dos hormônios femininos, que são hormônios que são precursores ou que ajudam, né, a ter mais varizes que o homem. E nós fomos pelas ruas, nós fomos saber o que a população achava, quais eram as dúvidas da população sobre varizes. E a pergunta agora é da Andresa da Vila Planalto. Fala, Andresa. Queria saber se ficar muito em pé dá varizes. É uma polêmica, né, doutor? Tem muita gente que diz, a gente já ouviu muita história. Minha mãe dizia isso o tempo inteiro. Sem dúvida. A posição, né, que mais prejudica aí o aparecimento das varizes é a posição em que a gente fica de pé, sem movimentar, sem exercitar os músculos da panturrilha. O que faz o sangue voltar de volta, né, do pé ao coração, o maior mecanismo é a bomba muscular da panturrilha, que age mesmo como se fosse um coração na perna. Então, se a pessoa fica muito tempo em pé, como os apresentadores, né, sem movimentar, você está mais, né, predisposto a desenvolver varizes do que as outras pessoas. E como talvez evitar uma situação como essa? Uma vendedora, uma professora, como talvez evitar? Elas precisam estar em pé muito tempo? Então, primeiro de tudo, vamos começar com a atividade física. Ela é fundamental para prevenir as varizes. Então, ter o hábito de fazer uma atividade física diária, como uma caminhada, como uma pequena corrida, ou como exercício físico, academia, já ajuda bastante a prevenir o aparecimento de varizes e fortalecer a musculatura, que é o grande, né, precursor da volta do sangue e vai, consequentemente, diminuir a quantidade de varizes. A segunda coisa é o uso da meia elástica. A meia elástica, ela é, sim,
talvez aí uma das medidas mais simples que a pessoa pode tomar, vesti-las pela manhã, tirar ao fim da tarde, para que possa ter esse tipo de profissão e chegar ao fim do dia aí sem, né, o cansaço das pernas, o inchaço e principalmente essa sobrecarga que os vasinhos vão ficar durante o dia todo, né, contra a gravidade, tentando fazer esse sangue voltar de volta ao coração. E essa meia elástica, doutor? Porque na farmácia você encontra de média compressão, de alta compressão, são essas meias? É preciso procurar um especialista para dizer qual é o tipo adequado para cada pessoa? Então acho que esse é o ponto fundamental. Meia elástica, cada um tem um pé, cada um tem um tamanho, cada um tem um diâmetro do tornozelo, o diâmetro da panturrilha e o diâmetro da coxa. Então é importante que cada pessoa faça primeiro uma avaliação vascular para ver o grau de acometimento das veias que essa pessoa vai ter. Então, se você tem uma varize de pequeno calibre, se você tem só os vasinhos, que a gente chama de telangiectasia, se você tem varizes mais calibrosas, se tem doença da safena, né, que é a principal veia superficial de retorno do sangue do pé de volta ao coração, você vai ter diferentes tipos de meia e diferentes graus de compressão. O termo média, suave e alta compressão é um termo muito grosseiro, né? Existe a compressão certinha, que vai por milímetros de mercúrio, e ela é indicada baseada no grau de varize que a pessoa tem. Então, fazer uma boa consulta, uma boa avaliação com um especialista, um angiologista e cirurgião vascular é fundamental para o sucesso do teu tratamento. E nós vamos para mais uma participação, vem lá do Gama com a Renata. Fala, Renata. Gostaria de saber se a alimentação influencia nas varizes? Pergunta. A alimentação, sem dúvida alguma, vai influenciar na pressão arterial, como o sal, né? O acúmulo de líquido, tudo que é mais salgado, ele vai puxar mais líquido, então você vai ter um acúmulo maior de volume para que essas veias voltem. Então, se eu tenho um inchaço, que a gente chama de edema, e um excesso, né, da pressão arterial ou de líquido no corpo, consequentemente isso vai aumentar a sobrecarga das varizes e predispor, sem dúvida alguma, ao aparecimento delas. Então vamos a mais uma participação. Taguatinga, a dúvida é do Carlos, vamos ouvir? Eu gostaria de saber se as varizes podem virar trombose. Sim, né? As varizes, principalmente as varizes de grosso calibre, elas podem causar uma dificuldade tão grande desse sangue voltar ao coração, que esse sangue ele fica por um tempo paralisado na perna. E o sangue parado ele pode coagular. Quando esse sangue coagula, é o que a gente chama de trombose. Formou-se um coágulo, formou uma trombose. Essa trombose ela pode estar nas varizes pequenininhas, né, que são bem superficiais à pele, em que muitas vezes é chamada de flebite, ou pode estar em vasos mais profundos, que a gente chama de trombose venosa profunda. Então o que diferencia é o local em que o coágulo se forma. O principal sintoma da flebite, né, que seria as tromboses das varizes pequenas, superficiais, é a vermelhidão, é a sensação do vaso inchado, é a pessoa que consegue passar a mão e sentir o trajeto do vaso como se fosse um cordão, bem doloroso e bem vermelho. Já uma trombose maior, né, uma trombose venosa profunda ou que acomete veias maiores, o principal sintoma vai ser o inchaço e a dor, porque as veias, né, que têm as varizes como um todo, elas são os vasos que trazem de volta o sangue do pé ao coração. Então, se chega o sangue muito bem pela artéria e eu tenho uma dificuldade do retorno, o pé e a perna, consequentemente, vão ficar inchados. E a nossa próxima pergunta vem lá do Sol Nascente, da Conceição. Eu gostaria de saber se durante a gravidez aparecem muitas varizes. Sem dúvida alguma, né? Durante a gravidez, a mulher aumenta o peso, existe uma flacidez da parede dos vasos, principalmente da parede das veias, principalmente da pelve, que tem que se tornar maiores, né, para receber o útero e o nenê, consequentemente. E com isso, o excesso de peso, o excesso de carga que vai estar no abdômen, ele acaba sendo transferido para a perna. Então é normal, durante a gravidez, a mulher ter o aparecimento maior de varizes e também ter o inchaço dos pés e das pernas, consequentemente. Muitas vezes, né, as varizes vêm com a gravidez e vão depois do parto. E muitas vezes as varizes vêm com a gravidez e não voltam, né, depois do parto. Enfim, é muito comum as pacientes que têm mais de 2 ou 3 filhos, a cada gestação aparecer um maior número de varizes. Doutor, deixa eu tirar uma dúvida, não estava programado isso? Eu vou pedir para o Clóvis voltar um pouquinho mais, ou então acelerar. Existem 2 tipos muito peculiares que a gente vê aqui no telão.
Esse que é a flebite que o senhor falou, não é isso? Isso. Esse que fica parecendo como se fosse uma cratera, elas ficam tão expansivas que chegam a parecer crateras. Isso. Qual deles seria o mais perigoso? Aquele que a pessoa precisa procurar um tratamento urgente, precisa procurar um especialista de forma mais urgente? Eu acho que os dois você tem que procurar rapidamente, porque um pode evoluir para o outro, né? Entendi. Todo coágulo em vaso grande, ele com certeza se formou em algum vasinho menor, né? As varizes de pequeno calibre, que muitas pessoas tratam como uma coisa estética, muitas vezes elas podem estar representando um problema vascular muito maior no sistema venoso profundo que não está aparecendo na perna da pessoa. Quando você tem varizes, né, de grosso calibre, que a gente vê facilmente as varizes na perna de uma pessoa magra, de uma pessoa, calibrosas, né, é muito comum você já fazer o diagnóstico, né, rápido. Quando esse coágulozinho que está no sistema, né, que forma a trombose, que forma a flebite da varize, ele vai passar para dentro do sistema venoso profundo, isso se torna-se muito mais perigoso, porque ele pode cair no sistema venoso profundo, chegar ao coração e ao pulmão, que é o que a gente chama de embolia pulmonar, que seria um quadro muito mais grave, muito mais perigoso da trombose venosa, que pode ser uma complicação, sem dúvida alguma, das varizes. As cirurgias, nesse caso, são eficazes para os dois tipos? São eficazes, né? A modernidade hoje das cirurgias para o tratamento de varize, elas vão desde a aplicação simples, né, que é feita em consultório do angiologista, até o laser, passando pela retirada da safena e muitas vezes pela retirada dos vasos que estão com coágulos. Nos vasos mais profundos, naqueles vasos em que a gente não consegue retirar ou remover e que são fundamentais para o funcionamento do circuito como um todo, as técnicas por cateterismo, elas conseguem ir dentro da veia, dentro do coágulo, nós conseguimos os injetar medicamentos ou aspirar esses coágulos para que haja um restabelecimento completo do fluxo sem uma perda da função daquele vaso. Então, Gustavo, o Wagner, lá de Taguatingaçu, também tem uma pergunta. Queria saber como cuidar das varizes. Bom, primeiro de tudo, fazer uma boa consulta com o angiologista e com o cirurgião vascular. Esse é o segredo do começo aí do seu tratamento. A identificação da varize, ela é feita no exame clínico, então durante o exame da avaliação da perna do paciente, a gente já tem uma ideia de como é feito e como está o estado, o grau dessas varizes. Ela é classificada de 1 a 6, né? A 1 seria só os vasinhos, e o grau 6 seria essa ferida que aparece aqui na tela de vez em quando, com essa mais grossa e mais escura que aparece aí na tela. O principal mecanismo de diagnóstico é o ultrassom vascular, que é chamado de ecodoppler ou echo-color Doppler, que é um exame simples feito em consultório, não invasivo, que facilmente identifica o grau de varizes, de incompetência das válvulazinhas das varizes e vai quantificar para a gente também o calibre dessas veias, tá? Existem outros testes, como a pletismografia e avaliação de alguns parâmetros no sangue, que podem dizer se você tem um grau maior ou se você está formando coágulo dentro dessas varizes e assim por diante. Mas, grosseiramente, né, o ecodoppler é fundamental e fácil execução e fácil diagnóstico. Nós estamos recebendo, doutor, várias perguntas através do nosso WhatsApp. Se a Marcelinha quiser colocar também um número aqui para quem está em casa participar. Acabou de chegar uma pergunta. Seguinte, doutor, perguntando se existe alguma relação anticoncepcional com trombose. Muita, né? A formação da trombose, que é a formação de um coágulo dentro da veia, ela acontece por 3 pilares. O primeiro pode ser um trauma, uma lesão da parede da veia, como acontece num acidente de carro, num acidente automobilístico, onde tem uma pancada direta na veia. Pode acontecer por algum mecanismo em que o sangue fica mais grosso, e com isso ele fica mais espesso e vai predispor a formação desse coágulo, e aí é onde entra grande parte dos anticoncepcionais e de alguns medicamentos para o tratamento como câncer, por exemplo, que quando a pessoa usa, ela está mais suscetível a ter uma trombose. E a terceira opção, né, o terceiro pilar seria esse sangue ficar de alguma forma mais parado na perna do paciente, como é o caso de quem viaja, né, longos períodos de avião e de quem por acaso que quebrou uma perna, ficou imobilizado, colocou um gesso e não está exercitando a musculatura da panturrilha. Então a melhor forma de prevenir é praticar uma atividade física, é procurar um especialista. Doutor, minha mãe costumava falar o seguinte: quando chegava em casa, depois de um dia cansativo em pé, ela era professora, ela dizia que colocar as pernas para cima resolvia.
Lenda, mito ou verdade? Verdade, a mãe da gente está sempre certa. Quando eu coloco a perna para cima, eu auxilio o mecanismo de retorno venoso e com isso alivia toda a tensão e o inchaço da perna. E é assim que a gente agradece a participação do doutor Gustavo aqui no nosso Balanço Saúde, doutor. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por atender os nossos telespectadores. Até a próxima, são 13h57.